Estado é laico, seria correto ter influências religiosas na esfera pública da sociedade? Uma escola pode trabalhar a espiritualidade? Como manifestar a sua fé em um contexto de várias crenças diferentes? Ananda Devi é psicóloga com doutorado em psicologia da religião. Trabalha no Instituto IP Arts, além de ser terapeuta. Hoje vem ao programa para conversar sobre um assunto tão importante para a nossa cidade. Seja bem-vinda, Ananda. Você também, e os espectadores, né? Para nosso bate-papo de hoje. Maravilha, mais uma vez aqui conosco, né? Mais uma vez. Já é a terceira vez? Acho que sim. Bacana demais, Ananda. Então, para habituar, né, a gente contextualizar o ouvinte, vamos conversar sobre o que é o Estado laico. Então, conceitualmente, de uma forma bem resumida, o Estado laico é aquele Estado onde não existe uma orientação ou condicionamento de crenças, né, religiosas nas suas decisões políticas. E mesmo um Estado que se diz ateu, ele não é laico. Porque existe uma relação aí, né, mesmo de não existência de Deus. Então, o que já é uma pressuposição metafísica religiosa, exatamente. Né? Então foi muito interessante, acho que muita gente já entrou em contato com isso, que o Frei Beto perguntou ao Fidel Castro se o Estado, né, em Cuba era laico. Ele disse que era. Aí o Frei Beto disse que não, é confessional, porque vocês dizem que não existe Deus. Então isso já é uma crença relacionada a esse tema religioso. Salvas para o Frei Beto. Nossa, não sabia, que interessante essa frase. Muito interessante, né? Isso é legal. Eu acompanho um autor, me fugiu o nome dele aqui, vai vir, né? É Jonathan Champlin, né? Ele é um cientista político norte-americano e ele desenvolve o conceito, né? Estudando e tentando teorizar sobre o Estado laico, ele desenvolve o conceito de diversos tipos de laicismo, né? Um que ele chama de secularismo plural, que seria aquele Estado laico que permite as diversas manifestações religiosas. Então, é o Estado que ele não é especificamente de uma religião, não tem uma religião oficial, e ele permite a diversidade de crenças, né? E você tem o que ele chama de secularismo fundamentalista, que vai pegar uma crença específica, né, ou secularismo fundamentalista no caso, que vai dizer que a não religiosidade tem que ser o padrão. E isso acaba sendo impositivo, né? Redutor da pluralidade, não é verdade? Exatamente. Mas quando a gente fala de Estado laico, está subentendido ou entendido, né, primeiramente, é esta multipluralidade, né? Sim. Quer dizer, até redundante, essa pluralidade mesmo. E voltando aqui para o nosso Estado brasileiro, né? Então, a nossa Constituição fala de liberdade religiosa. Então, é uma coisa bem saudável esse princípio da laicização ou da desacralização, né? Ou da secularização, são palavras sinônimas para o mesmo fenômeno, né? Onde o Estado não está determinando qual é a religião ou a não religião das pessoas. Então está compreendendo essa abertura, essa liberdade de escolha. É verdade. E é tão raro, né, de acontecer isso? Pois então. Agora existe, como tudo no mundo, né? Existem as desvantagens do que aconteceu socialmente em relação a isso. Sim. Que eu digo assim, jogaram fora o bebê junto com a água suja, né? Porque se a gente não determina politicamente uma religião ou não religião, porque cairia num fundamentalismo de um lado ou do outro, né? A gente teria que primar por essa liberdade. E o que foi que aconteceu? Quando se joga fora a criança junto com a água suja, né? A gente, muitas vezes, a gente vê isso, principalmente na universidade e ainda até mesmo na escola. As escolas públicas aqui, elas oferecem um ensino religioso. Sim. Bom, de modo geral no Brasil, quando se oferece um ensino religioso na escola, geralmente é católico, né? Em alguns lugares estão abrindo para cristão, pelo menos, né? Sim. Então, religiões cristãs. Mas mesmo assim, ainda como é que eu digo, direcionar para uma institucionalidade religiosa, dependendo de quem é o professor. Existem experiências onde o professor
do ensino religioso, ele vai falar sobre a cultura religiosa no mundo, né? Então, é uma forma de os alunos aprenderem aquele tipo de religião, a origem, as manifestações culturais, as práticas. E isso é bem saudável, mas não é a prática geral nas escolas que a gente tem. Se a gente fosse, dentro do ensino religioso, ensinar o cristianismo, sem vincular a uma instituição religiosa, isso também seria muito bom, porque no Brasil nós temos várias religiões diferentes, mas o que a gente percebe é que a base é cristã, e como dizia Jung, né, o psicólogo suíço, né, que trabalhou bastante essa questão da espiritualidade, da religiosidade. Sim. Então ele diz o quê? Ele diz que o inconsciente coletivo do Ocidente é cristão. E isso eu fui comprovar, né, na minha tese de doutorado. Então eu vi... Como? Exatamente, né? Porque eu trabalhei com muitos sujeitos, quase 500 sujeitos. E tinham pessoas que eram católicas, né? Tinham pessoas que eram da Umbanda, tinham pessoas que eram espiritualistas, espíritas... então, pessoas de várias religiões, inclusive ateias. Mas o que eu percebi é que elas, na sua forma de se conectar, né, com o sagrado, ou com Deus, ou com o mais além de você, né, tem uma base cristã. Por exemplo, e dentro dessa amostra, eu trabalhei com alunos da universidade, com pessoas praticantes das igrejas católicas, lá de Santiago de Compostela, que foi onde eu fiz o doutorado, Sim. e peregrinos do Caminho de Santiago. Então a gente comparou essas amostras, e eu estava estudando as experiências espirituais durante o caminho de Santiago, ou antes do caminho, né? E mesmo depois, porque tinha gente que já tinha feito o caminho várias vezes. Essa é uma peregrinação a pé, ou de bicicleta, ou a cavalo, né? Tem pessoas que fazem de carro como uma forma de turismo, mas aí já não é a motivação, né, religiosa espiritual. Também tem gente que tem motivação mais esportista ou mesmo cultural, mas elas caminham a pé, né? E isso vai fazendo toda uma diferença, porque uma das formas das experiências espirituais se manifestarem, e mesmo emergências espirituais, é o esforço físico. Então, quando você faz um esforço físico de longa caminhada, isso traz para a pessoa uma conexão com o seu eu maior, né? Ou com o que lhe transcende, dependendo da linguagem que você queira dar. Numa linguagem religiosa a gente chamaria Deus, né? Que por sinal Deus, um dos significados de Deus é mistério. Pouca gente sabe disso, né? Então, esse contato com o mistério que nos habita, né? Que nos transcende e que muitas vezes lhe proporciona uma abertura de consciência. A gente está falando de esforços físicos, né? Inclusive no parto. Isso pode acontecer de a pessoa ter uma experiência de unidade. Então, aquela separação sujeito e objeto, ela se dilui, né? E a pessoa se sente una com o todo. Isso é uma experiência muito importante dentro do desenvolvimento espiritual das pessoas, porque é uma experiência que, para os psicólogos transpessoais, ou os psicólogos que trabalham dentro dessa área da espiritualidade e religião, chamam essa experiência como uma experiência autêntica. Então, aquele indivíduo realmente teve uma experiência autêntica de união com o todo. E existem outras formas também, né? Como uma forma de você sentir que entrou em contato com uma divindade. E Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Então, vários santos trabalharam isso nos seus livros, né? Explicando isso pra gente. Teresa é linda. Né? Então, assim, isso não é prerrogativa dos santos, é a finalidade do desenvolvimento humano, né? É chegar também no desenvolvimento espiritual, mas geralmente os cientistas sociais e da psicologia ficaram apenas no desenvolvimento da razão, né? Quando, desde a criança, aquele trabalho do desenvolvimento afetivo, sexual, depois vai se transformar num desenvolvimento racional, né? Só que a partir do desenvolvimento racional existe também a espiritualidade, o desenvolvimento espiritual, que é a meta última
da nossa vida aqui. Bacana. A gente vai entrar profundamente nesse assunto, né, no próximo bloco, quando a gente fala da psicologia integrativa, né, do Ken Wilber, o autor que você estudou. Voltando sobre a questão do Estado laico, eu acho que muita gente esquece, né, que como surgiu o Estado laico? Você tinha uma sociedade europeia vinda da Idade Média que era oficialmente católica. Né? Aí começa a ter a reforma protestante, várias pequenas nações começam a aderir à fé protestante, né? E nesses países eles começaram a falar assim, olha, não tem uma religião oficial aqui, né? Ou seja, se você é católico você não vai ser obrigado a seguir o protestantismo, nem vice-versa, né? E então o Estado laico é uma própria criação do protestantismo, né? Que estava querendo ganhar um espaço. Mas ao ganhar o espaço, ele criou um espaço de pluralidade. E é uma pena que hoje, né, boa parte dos cristãos evangélicos não tem essa noção de pluralidade. Acabam querendo impor a sua visão sobre outras, né? Isso é muito importante, né, como você fala, porque a gente percebe aí o desenvolvimento, né, da consciência humana concretamente materializado, né, dentro de um Estado político que permite essa democracia, embora não se falasse democracia antes, né? Mas permitia uma liberdade religiosa, sem falar que antes, né, o rei, ele se achava representante de Deus. É uma extensão do próprio Deus. Uma extensão do próprio Deus. Então, isso era muito perigoso também, né? E a gente, às vezes, em alguns filmes de personalidades, a gente percebe aquele conflito, né? Dentro da própria pessoa, entre esse eu, né, indivíduo egoísta, limitado, e esse pretenso, né, pretensa divindade que ele estaria representando. Inclusive, sem querer dar spoilers, mas já dando a 5ª temporada do Vikings, isso acontece, viu, gente? Continuando. É isso. Então, para ser bem atual, né? Então, quando a gente vê que bancadas evangélicas hoje no Brasil estão querendo determinar, né, um certo tipo ou certos tipos de comportamentos, até mesmo dentro das escolas, na escola sem partido, né, que isso já é um reflexo, né, de uma bancada religiosa que está ali, né? E quando a gente fala nisso, a gente não quer dizer que o ensinamento religioso mesmo. São distorções, né? Porque o conhecimento é saber e é poder. Então, dependendo de como você utilize para os seus interesses próprios, né? Então você está protegendo ou defendendo interesses de certos grupos, né? E isso é completamente diferente do pluralismo religioso que a gente está falando aqui. Exato. Né? E que foi a origem, né, da laicização. Uma coisa que eu acho, assim, ainda falando, né, sobre o cristianismo, porque é um grande desafio que a gente passa, ainda mais no novo governo, né, que tem uma base da bancada evangélica muito forte, né? O desafio que a gente passa é entender que a gente governa não para a nossa bolha, para o nosso grupo, a gente governa para todos. Então a gente governa para pessoas que necessariamente não vão concordar com tudo que a gente concorda. E a gente sempre tem que pensar a política pública para esse lugar. Como conseguir atender e criar, né, um bem-estar social para a maioria das pessoas possíveis, né? Então, assim, o que eu, como cristão, né, como líder de uma igreja, advogo? Eu acho que a gente precisa entender que tem coisas que a gente vai defender moralmente, sim. A gente tem a liberdade de defender pautas morais, mesmo que elas estejam fora de moda ou sejam consideradas retrógradas. A gente tem esse direito. Mas eu acho que na hora de partir para uma legislação pública, a gente tem que priorizar a pluralidade. A gente tem que pensar assim, a igreja e uma associação LGBT, por exemplo, tem que pensar que elas estão em estado de igualdade. Que o direito da igreja de existir como alguém que prega uma moralidade sexual considerada ultrapassada é o mesmo direito de uma associação LGBT de pregar uma sexualidade desconstruída. E ambos têm que existir. Só que a gente não vê isso acontecendo nem de um lado e nem muito de outro, né? É verdade. Agora, falando, né, de princípios
religiosos dentro dessa sociedade que a gente está hoje, né? Então, um dos pecados da laicização foi exatamente pulverizar, né, como eu estava começando a falar, pulverizar esses valores. Porque as religiões, de modo geral, né, falando de instituições religiosas ou do saber religioso espiritual, porque existe uma diferença nisso, Cristo não fundou nenhuma religião institucional, né? Então, existiam grupos de pessoas que estavam ali para beber da fonte, né? E a partir dali, para não se perder toda essa sabedoria, então foram, né, institucionalizando, criando grupos, até para proteger esse saber, né? E para que hoje a gente ainda beba dessa fonte. Sim. Mas aí, no meio do caminho, né, tem uma pedra. E a pedra serve para a gente crescer. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o desafio é a gente poder perceber os aspectos positivos que as tradições espirituais, religiosas da humanidade nos trazem, que tanto tem seus aspectos negativos como seus aspectos positivos. Os aspectos negativos são distorções da consciência que está em evolução, porque nós temos nossas limitações, né? Estava até vendo a entrevista com o Lama, né? E o Lama dizendo, como é possível que os nossos cientistas não percebessem que eles estavam enganados, né? Então, a filosofia da ciência, ela serve exatamente para questionar aquele saber que se diz hegemônico, né? Então, veja, quando a gente vai estudar as tradições religiosas e os efeitos dessas tradições no comportamento e na saúde mental, a gente percebe que os valores que delas vêm, né, são valores que servem para fazer uma coesão na sociedade, que servem para as pessoas se construírem, né, moralmente falando, porque parece que moral é uma coisa que você não pode mais nem falar, né, porque é careta. Mas isso criou uma crise. A laicização, né, tomada com o seu exagero, criou uma crise na sociedade muito grande, de perda de valores, de perda de sentido, consequentemente muita depressão, suicídio, né? E a gente perde grandes valores, né, baseado em metas narrativas religiosas, como a gente tinha, só que a gente vai construindo novos valores. Exatamente. E a gente, em vez de aprender com o erro dos passados, a gente acaba reproduzindo. A gente vê isso muito nos movimentos políticos identitários, por exemplo, né, que estão advogando boas causas, mas fazem isso muitas vezes reproduzindo a opressão que estão atacando, né? Exatamente. Não é mais moral, é moralismo. Exato. Né? Então, a gente vai reproduzindo, vamos colocar entre aspas, um fundamentalismo que não é religioso, exatamente, necessariamente, é o fundamentalismo político, é o fundamentalismo sexista, né? Enfim, é o cientificismo. Então, existem vários tipos de fundamentalismo, né? Dentro da universidade, eu falava muito isso, né, para os alunos, porque dentro da psicologia existem várias abordagens psicológicas e a psicologia transpessoal e integral, ela se abre para o diálogo entre todas as abordagens, né, psicológicas, porque cada um está falando de uma faceta do humano. E aí a outra vem e fala sim, tem isso, mas também tem essa outra forma que você precisa ver. O comportamento, por exemplo, ele é formado pela lei do reforço e da punição, condicionando o comportamento. Você tende a reproduzir um comportamento que foi reforçado positivamente. Ok, mas aí vem Freud e diz, sim, mas acontece que também tem as motivações inconscientes, aquelas que você percebe quando você sonha, ou nos atos falhos, você não queria fazer, mas você terminou fazendo. Né? Chupa behaviorismo, aqui é psicanálise. Não é? Então eu dizia assim, olha gente, a gente tem uma opção de igrejinhas na universidade. E o laboratório que eu coordenava, que era o laboratório de estudos na espiritualidade, exatamente juntava pessoas de todas as abordagens para estudar como é que essa abordagem vê a espiritualidade, vê o ser humano e como é que a gente trabalha na psicoterapia essas questões religiosas espirituais em todas as abordagens. Então é uma coisa bem plural e de desenvolver pontes, né, entre as várias ciências.
dentro da própria psicologia, né? Maravilha. Subciências, né? Abordagens. Tá muito rico nossa conversa, viu, Ananda? Vamos tentar linkar com um fato recente, que é o que o jornalismo faz, né? Tenta linkar os fatos recentes com uma teoria geral, né? Uma teoria universal. Recentemente, a ministra da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, Damares Alves, disse a frase: o Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã. Existe uma contradição nessa fala? O que você acha da fala da nova ministra? Pois então, isso é um fato que é um exemplo do que a gente estava falando antes, né? Então, se o Estado é laico, a gente deve, né, realmente abraçar a pluralidade religiosa e espiritual dos brasileiros, né? Ainda que, como a gente estava citando Jung antes, né, o fundamento de várias religiões no Brasil seja cristão, né, isso não significa que é uma instituição religiosa que vai comandar o que é certo e o que é errado daqui para frente, né? Então, por exemplo, uma coisa bem atual, né? A família é que trabalha com as questões do desenvolvimento moral, religioso, né? Ou mesmo emocional, ou de valores dos seus filhos, ou dos educandos, né? Isso é impossível, porque você não pode cindir o sujeito. Você vai aprender isso aqui e ali você não vai aprender. Né? Então é muito importante esse diálogo da família com a escola, principalmente hoje, né? Que as mídias, né, estão dentro da sua casa. Então é lógico que a família tem um papel muito importante de incentivar o desenvolvimento psicológico e espiritual dos seus filhos, né? Mas a escola não pode estar alijada disso, porque os meninos, eles ficam na escola, né? Meninos e jovens, meninas e meninos, ficam na escola a maior parte do tempo. Né? Então, mas sobre isso, se o Estado laico ideal seria esse Estado que ele propulsiona, né, a pluralidade, será que o ideal para a escola não seria justamente isso? A gente vai ter que entrar, lógico, em pautas morais também, ou pautas políticas, mas a partir de um ponto de vista pluralista, tipo, olha, gente, tem essa posição, tem essa posição, tem essa posição. E a escolha em si, tipo, de qual moralidade sexual uma criança quer seguir, isso não seria, digamos assim, uma prioridade maior da família? Não sei se ficou claro o meu questionamento. Ficou, mas mais uma vez é impossível separar, porque a minha experiência me diz que ainda hoje, por incrível que pareça, os pais e mães não têm o tempo ou mesmo a abertura para falar de sexualidade com seus filhos. Sim. Né? Então, mas está certo? Não está certo, né? Por isso que, aí o que é que acontece? A gente percebe muitas vezes que a própria escola, através da biologia ou da psicologia, vai democratizando esse saber, que é um saber científico, para os seus alunos, né? Agora, a questão dos valores também, se a gente for pensar em religiosidade ou espiritualidade cristã, né? Se a gente for na fonte, pegar os evangelhos e ver amai-vos uns aos outros como eu vos amei, então você não tem nem o que discutir. A questão é a gente olhar para dentro e ver onde é que a gente está em relação a esse princípio. Esse princípio é o princípio mesmo, que vai desdobrar em todos os outros princípios educativos, né? Independentemente se a pessoa é cristã, é católica, é ateia ou crente. Né? Porque é um princípio que, para mim, né, o Freud dizia que esse princípio do amai-vos uns aos outros era uma superstição. E no artigo que eu escrevi, eu disse que é o princípio que vai, né, que ainda está ajudando a humanidade a sobreviver. Esse amai-vos uns aos outros, e que não são só as pessoas, né? São todos os seres viventes nessa terra. Porque, mais uma vez, não pode haver separação. Sempre que alguma espécie vegetal ou animal morre, é uma parte nossa que morre também. Então é importante a gente ter uma vista larga, abrangente, e é preciso que a gente converse. Sobre a escola sem partido, por exemplo, é claro que isso pode existir, né, de um professor chegar e falar do seu partido, vai votar em quem, isso
É possível, né? Mas, de modo geral, o que a gente percebe na escola é vamos dizer assim, a construção de uma cidadania crítica, né? De busca de direitos humanos, né? Direito de liberdade, o direito de comer, como essa senhora estava aqui, né? Dizendo que está com fome, que ela está desempregada, não tem emprego em São Gabriel, ela veio buscar emprego aqui. Então, é uma questão da gente se basear em valores universais que as religiões e as tradições espirituais da humanidade, elas foram o fundante mesmo, né, de como viver melhor. Como viver melhor, como se comportar bem, tanto para proteger a espécie humana, como a sua saúde e as boas relações entre os indivíduos. Como fazer isso, né? Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa da gente continuar nos movimentos sociais, nos movimentos, né, da sociedade civil organizada mesmo, dentro de casa, né? Esse programa que você faz aqui, que é excelente, porque, né, é um veículo de construção de pensamento crítico, né? E de um pensamento que é crítico e, por isso mesmo, é um pensamento plural, que abarca, né, que quer abranger as várias perspectivas, né, de pensamento e de vida. Trazer a próxima pergunta para a gente fechar esse quadro com essa reflexão, né? Alguns anos atrás, a FIFA proibiu orações nos campos de futebol após as partidas, depois que os jogadores brasileiros se reuniram, ajoelharam, fizeram uma oração lá, né? Aí a FIFA entendeu que isso fere a laicidade da sociedade. Eu até lembro do Juca que fui, reclamando do pessoal com as faixinhas 100% de Jesus, né? Tipo, venci por causa de Deus, né? Essas mensagens de fé, que geralmente 95% das vezes são cristãs, né? E ele falando que era contra aquilo, e ele vai e fala uma fala que eu achei super descontextualizada, para não dizer preconceituosa, porque já vai ter alguém da Umbanda lá querendo baixar um santo. Eu falei, gente, esse cara não conhece nada de Umbanda, porque não é assim. Fiz um gol, deixa eu baixar. Não é assim. Tem todo um porquê, né, de você entrar nessa conexão e tal. E não é o momento, né? Então, assim, o que você acha disso? Você acha que a sociedade tem que dar essa abertura para na hora de uma comemoração de um gol, né? Gente, a minha fé é essa e tal, ou não tem que dar? Gente, isso é uma coisa muito complicada, né? Mas vamos tornar simples. A gente estava falando do princípio de que o Estado laico é exatamente esse Estado que permite a expressão plural, né? Primeira coisa. Segunda coisa é que a oração que as pessoas fazem antes de uma atividade, seja uma oração, seja uma meditação, seja um parar para respirar, né? Entrar em silêncio, porque existem várias formas de orar, né? Entrar em silêncio é uma delas. Até dizem que é a primordial, né? Estar em silêncio. Então, já foi comprovado cientificamente que isso faz bem à saúde. Então, eu não sei se qual é a intenção, né, desse senhor de proibir isso. Será que é porque como é que a gente fala? Os jogadores que rezam têm uma probabilidade maior de vencer a partida? Então vamos deixar todo mundo, né, igual, sem esse elemento? Mas isso é muito complicado, você fazer uma proibição dessa, seja lá por quê. Né? Porque é uma coisa tão espontânea. Inclusive, o Homo sapiens foi quem inaugurou essa perspectiva religiosa espiritual. Antes, não tinha. Né? Era o homem que fabrica instrumentos, que eu não me lembro o nome agora, mas era, né, em latim. Então, era um homo que fabricava instrumentos para poder sobreviver e produzir, né, a sua alimentação. Quando o Homo sapiens aparece a crença após a morte, né? A crença de uma vida após a morte, aparece a relação do ser humano com o transcendente, através da natureza, através de observação, né, do céu. Então é uma coisa muito intrínseca à nossa própria evolução. E eu acho assim muito impositivo, porque
alguém comemorando um gol e manifestando sua religiosidade, aí pode ser o cara manifestando que ele é fé Bahá'í, ele manifestando que é budista, que ele é shintoísta, cristão, não interessa. Se ele tá fazendo um gol e ele bota uma manifestação daquilo, ele não tá obrigando ninguém a seguir a fé dele. Exatamente. É só tipo assim, eu estou feliz e a minha felicidade eu relaciono com a minha crença. Ótimo, entendeu? Uma manifestação pública que eu acho tão inofensiva, que o ofensivo é você ficar se preocupando com isso. Exatamente. E também sem falar, né, que uma pessoa da Umbanda também. Sim, com certeza. Então é preciso que a gente se abra, mas se você tem dúvida, vai estudar. Né? Foi o que eu fui fazer. Né? Foi o que eu fui fazer e com isso foi muito bom para mim e para muitas pessoas, porque a gente inaugurou um campo dentro da universidade onde eu trabalhava antes, né? Fazendo um programa de psicologia e religião dentro do curso de psicologia e também desenvolvendo pesquisas nessa área e relacionando, né, a saúde física também, a psicossomática e a saúde mental com as práticas religiosas e com o sentido na vida, que é uma função que as religiões têm, né? Então no outro bloco a gente pode explicar melhor o que é o conceito de religião, o que é o conceito de espiritualidade, porque é bem interessante a gente fazer essa elucidação desses conceitos. Bacana. Hoje estamos conversando aqui com a Ananda Devi, que é psicóloga, doutora em psicologia da religião, né? E o tema do Central Debate de hoje é o Estado laico e a sociedade, né? Como é que é a nossa manifestação da religiosidade, da espiritualidade na esfera pública. Doutorado. Meio-dia 57, Central Paraíso de volta. Hoje estamos conversando sobre espiritualidade e esfera pública e temos conosco aqui a psicóloga Ananda Devi. Ananda, a sua pesquisa, né, em todas as várias pós-graduações que você tem, começaram a focar e você descobriu, né, e aprofundou na psicologia integrativa. O que seria a psicologia integrativa e quem é Ken Wilber? Então, a psicologia integrativa ou integral é uma psicologia que é fundada eminentemente por Ken Wilber, um psicólogo. Antes ele era biólogo, e aí ele viu, depois do doutorado, né, dele, os colegas dele diziam, olha rapaz, você vai estudar outra coisa, porque ele tinha uma visão muito abrangente e holística das coisas. Então, a psicologia integral, ela nasce na psicologia transpessoal por conta da abertura da psicologia transpessoal para o diálogo com as outras psicologias, né, vamos dizer assim, o chamado behaviorismo, a psicanálise, o humanismo, né, enfim, existem várias psicologias aí. E aí, o Ken Wilber, ele vê que a psicologia integral, ela não só dialoga, mas é um outro campo, porque a partir desse diálogo entre as várias psicologias, a gente cria um outro formato, né, que a gente percebe o ser humano como um todo e que cada psicologia anterior, ela viu uma faceta do ser humano e aprofundou a estudar aquela faceta, pensando que o humano era aquilo apenas, né? Então, a partir daí, ele foi fazer uma teoria do desenvolvimento humano, onde cada fase do desenvolvimento humano é primordialmente trabalhada, estudada por uma abordagem psicológica dessa. É uma teoria fascinante, que me ajudou muito a compreender, né, essa questão do ser humano e da ciência, né, como abordar dentro da psicologia isso. Então, dentro do desenvolvimento psicomotor, que tem certos nomes na nomenclatura de quem estuda Piaget, que é um psicólogo suíço, né? Então, aquela escola psicológica, ela estudaria aquela fase, né? E as outras... Então, a psicanálise, por exemplo, ela ficou dentro de um desenvolvimento afetivo sexual, porque Freud estudou mais essa parte, né? Então, dentro
dos estágios operacionais formais, a gente vai pegar o Piaget. E dentro dos estágios espirituais, ele também foi estudar as várias tradições espirituais da humanidade. E aí ele descobriu que dentro das tradições espirituais da humanidade, eles também têm uma teoria psicológica do desenvolvimento humano. Só que a ciência psicológica estudou mais a psicologia do ego, como eu desenvolvo uma identidade cristalizada e eu me apego a isso. Eu acho que eu sou isso. E enquanto que as tradições espirituais, elas fizeram o contrário. Elas estudaram o desenvolvimento do ego, mas elas aprofundaram mais no desenvolvimento espiritual, que é uma faceta desse mesmo ego, né? Mas é um eu que transcende o ego. Sim. E aí a gente vai chegar no Ken Wilber, como que ele concebe a religião, né? Então, quando eu falo religião, eu montei um programa de psicologia e religião, é porque dentro desse conceito de Ken Wilber está a religiosidade e a espiritualidade. Sim. Então, ele tem né, você lê o texto, então ele tem um conceito de religião, um conceito funcional. Então, para que serve a religião na vida da gente? Então, ele falou, tem duas funções. Uma função é a gente poder adaptar esse ego diante das crises, né, que a gente vive na vida, principalmente diante da morte, diante dos impactos sociais, né, diante dos acidentes, diante das crises mesmo, né? Que balança esse ego. Então, as religiões, as tradições religiosas espirituais, elas dão formas da gente trabalhar isso. E a própria psicologia enquanto ciência e a própria filosofia, né? Não dava para separar antes. Elas foram beber dessa fonte, né? Depois é que o conhecimento foi se especializando, então virou filosofia, virou ciência, aí isso fica no âmbito da religião. Tudo bem, né? Então, a primeira função da religião, que ele chama de translação, é exatamente aquilo que a religião traz para a gente, que nos permite nos adaptar a essas crises. E a traduzir, a compreender por que isso está acontecendo comigo, né? Então, quando você compreende isso, então você diminui as chances de uma ruptura do eu e de doenças mentais, né? E também, em termos sociais, a coesão social, quando você tem um sentido na vida, quando você segue determinados valores, né? Que a psicologia, ela vai estudar os valores dentro da personalidade do sujeito, né? Valores e metas últimas, que tem a ver com a translação, que é o sentido, é a função, né? Uma das funções da religião, que dentro da translação tem o sentido da vida. Então, a minha vida tem um sentido por isso. O meu propósito maior na vida é esse. Não é só comer, receber dinheiro do trabalho, né? E ponto. O que é que tem além disso, nesse sentido, que me dá um sentido? Isso também traz saúde mental, e o próprio Jung já tinha constatado isso nos seus clientes. E a outra função, que ele chamou de transformação ou espiritualidade, que é algo que vai além desse ego, que está tentando se adaptar, mas tem coisas que solapam o ego, né? Então, existem práticas tanto para ajudar a gente a se conformar ou a se adaptar, como existem práticas, né, religiosas, espirituais e até terapêuticas e psicoterapêuticas que nos ajudam a nos transformar e além de tudo esse conhecido, né, dessa educação que eu tive. Porque o meu pai disse que eu tinha que ser médico, né? Mas meu pai disse que eu tinha que trabalhar na roça, porque toda a família trabalhou na roça, porque toda a família foi médico. E aí uma pessoa vai virar artista, né? Como aquele artista belíssimo, né? Que mora lá em São Jorge, que agora eu me esqueci o nome dele, Marcos Brasil. Sim, né? sim. Que foi... ele foi borracheiro. Ele trabalhou em indústria. Marcos Brasil, queremos você aqui no programa no dia de entrevista, isso mesmo, viu? Precisa mesmo, né? Então, a gente pegou as crianças, né? Convidamos, levamos para a exposição na Casa de Cultura, as crianças do Zeca de Farias, né? Sim. E elas foram ver a exposição do Marcos Brasil. Então, uma pessoa que chegou, né? Originalmente, uma pessoa pobre, né? E que disse, não, mas eu não quero esse lugar de operário na fábrica. Não tem nenhum problema ser operário na fábrica, não tem nenhum problema ser agricultor na roça, né? Os nossos feirantes que os digam. Mas essa pessoa tinha outros dons, talentos, outras habilidades que ele foi desenvolvendo, inclusive, muito, muito possivelmente, como borracheiro ou Sim. como operário de fábrica, metalúrgica que ele foi, né? Em São Paulo.
a gente vai estudar as personalidades das pessoas para aprender. Isso é uma coisa muito interessante, né? Dentro da educação em valores humanos, de a gente estudar pessoas que do limão fizeram a limonada, para nos dar esse exemplo, né? De desenvolvimento. E de acordo com o Maslow, um psicólogo bem importante dentro da psicologia transpessoal, né? Então ele dizia que vamos parar de estudar as patologias que tanto a psicanálise estudou. Vamos passar a estudar os santos, porque eles são o desabrochar, né, do desenvolvimento humano verdadeiro, né? Então, só voltando aqui para nós, para, né, ficar na nossa memória, o conceito de religião é funcional. Existe uma religião que serve para a gente se adaptar às crises, né, aos problemas, à morte, né, à finitude. E existe a outra função que é de espiritualidade, de realmente transformar. E o bom disso, para esclarecer muita coisa, muita confusão, é que tanto a função translativa de adaptação tem as suas formas positivas como negativas. E a espiritualidade também tem formas negativas e formas positivas. Então, nem tudo que é espiritual é positivo, nem tudo que é religiosidade é positivo, né? E nem negativo. Por quê? Porque pode causar, né, essa forma da gente abordar a espiritualidade e a religiosidade podem causar confusões, tanto sociais, de conflitos entre as pessoas, entre grupos, né, guerras religiosas, né, como também problemas mentais. Eu conversei com inclusive a gente tem aqui um áudio, né? Mas eu acho que não vai dar tempo de passar hoje. Vou deixar para semana que vem, porque ouvintes, a gente continua esse debate na semana que vem, né? Com mais pessoas aqui na bancada também, né, Nanda? Ótimo. Estaremos com a sua presença também, né? Com certeza. Ah, legal. E o Glauber de Assis, ele é doutor em Sociologia da Religião, e ele estava falando sobre o que a Sociologia da Religião tem pesquisado sobre esfera pública, espiritualidade, religiosidade, né? E ele, no final do áudio, ele fala assim: todos os conceitos, eles são cooptados por tendências teóricas ou políticas ou religiosas, né? Aí ele até depois, fora do áudio, fez um pouco um paralelo com Foucault, discurso de poder, todo discurso você tem um interesse ali por trás, né? E ele disse o seguinte: a palavra espiritualidade, ela também é um conceito muito volátil. Então, cada autor usa puxando para algum lado, né? Então, realmente é difícil, né, a gente chegar a falar assim, ó, espiritualidade significa isso, né? Você trouxe um conceito que é o conceito do Ken Wilber de espiritualidade, né? E uma coisa que eu trago, né, fazendo um link de tudo que você falou da psicologia integrativa com o nosso debate do primeiro bloco, é o seguinte, é que enquanto a gente não se deparar e aceitar que a gente precisa lidar com a alteridade religiosa, a gente vai ser imaturo no debate da pluralidade. É verdade. Né? E por que eu estou falando isso? Porque aqui em Alto Paraíso isso acontece muito. Muita gente fala assim, mas toda religião é a mesma coisa. Toda religião é apenas uma manifestação da mesma essência. Tudo bem, isso pode até ser numa discussão lá na frente, mas na prática você vai pegar as várias espiritualidades, né? E elas vão dar respostas diferentes para perguntas básicas. As perguntas que fundaram as disciplinas na filosofia. Quem sou eu? O que é o mundo? O que existe depois da morte? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Cada religião, o que é Deus? Cada religião vai responder isso com uma peculiaridade. E se a gente esconde essa peculiaridade de cada religião sobre o mote de todas as religiões na verdade são uma expressão do amor, a gente se torna imaturo para na hora que você vai estar lidando com uma coisa concreta, a preservação do meio ambiente. Um cristão e um hinduísta concordam na preservação do meio ambiente, ou o cristão deveria concordar, né? O hinduísta também, né? Na preservação do meio ambiente, só que a motivação por trás é diferente. Porque um parte de um Deus criador que não se confunde com a realidade criada. E o outro parte de que Deus e a criação, eles sim se permitem essa confusão e essa não separação.
Isso, no final das contas, é muito diferente, substancialmente diferente. Se a gente não está acostumado com essa alteridade, a gente não sabe dialogar com o diferente. Isso mesmo, isso é verdade. Agora, voltando à questão do conceito, né? É preciso que eu diga que eu estudei, pelo menos dentro da psicologia e da teologia também, né? Esses conceitos de religião e espiritualidade, exatamente para saber qual é o conceito que eu vou utilizar nessa pesquisa, né? Então, eu estudei várias, eu fiz o que a gente chama, né, de revisão, né, da literatura pertinente, né, dentro da área da psicologia e religião, para saber quais eram os conceitos usados, né, e dos principais autores, claro, né. Então, eu encontrei no Ken Wilber o conceito mais abrangente que eu posso dizer que existe dentro da psicologia hoje, né? Pelo menos eu não encontrei nada que fosse além. O que eu encontrei são coisas que cabem dentro desse conceito. Que estão ali dentro, mas ele ainda extrapola, né? Como é que eu digo? Por exemplo, recortando o que o Freud falou, que a religião é o mal-estar, né, na civilização, enfermidade, vamos dizer, né? Então, ele estava parcialmente certo. E isso cabe dentro do conceito do Ken Wilber. Quando ele diz que a religiosidade e a espiritualidade podem ser positivas e negativas, mas só que o Freud, na época, naquele momento histórico, porque depois ele mudou a visão dele, poucos psicanalistas sabem disso, mas ele fez uma carta ao Ferenczi onde ele diz assim: o que eu compreendi de religião, quando ele fez uma publicação, No Futuro de uma Ilusão e O Mal-Estar na Civilização, 2 artigos dele, né, fundantes dentro da questão da religião na psicanálise, ele disse: o que eu disse ali foi pueril e muito limitado. Eu deixo esse desafio para os próximos psicanalistas trabalharem isso. Né? Então, o Freud, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa, às vezes, muito arrogante, e também isso é funcional, porque senão a psicanálise não existiria, com tanto desafio que ele sofreu, e ao mesmo tempo humilde, porque ele falou: olha, eu não sei, né? Vamos continuar estudando isso, né? Então, se você pega a perspectiva do conceito do Ken Wilber de religião e espiritualidade, o conceito do Freud cabe dentro, mas só que extrapola, né? Cabe por quê? Porque realmente Freud deu um conceito naquele momento de uma religiosidade, de uma religião negativa, porque era na era vitoriana, muita repressão, muita culpa, né? E muitos problemas e transtornos, como assim, né? Mentais e sociais. Isso que você está criticando existe, né? Mas existe mais coisa além disso também, né? Exatamente, né? Mas só que ele, naquela época, ele estava olhando aquele fenômeno que vinha no consultório dele, que eram várias pessoas, né, com repressões sexuais devido a uma moral vitoriana que reprimia muito, né, as pessoas, o espontâneo das pessoas. São 1h13, né? A Nanda daqui a pouco já tem que estar no trabalho, ainda tem que almoçar. Então vamos fazer a nossa última pergunta. Tá bom. Que é o seguinte: tentando então trazer toda essa conversa maravilhosa que a gente está tendo nessa tarde, como trazer para a prática, por exemplo, se você é um artista ou se você é um educador e está numa sala de aula? Como trazer, né, uma influência religiosa sua, ao mesmo tempo respeitando a pluralidade religiosa que deve existir ali naquele meio? Olha, isso é muito interessante porque dentro da própria psicologia existe um debate sobre a abordagem. Qual a abordagem melhor, né? Então, imediatamente se dizia assim: é aquela abordagem que tem mais a ver com a sua personalidade. Por quê? Porque você está sendo coerente com aqueles princípios, não é? Com aquela prática. Só que indo um pouco mais além, dentro da psicologia mesmo, a gente vai estudar muitas técnicas, né? Técnicas psicoterápicas, técnicas disso, daquilo. Aí uma professora chega para mim e fala assim: a melhor técnica é o que você fez de você mesmo, né? É a sua presença, que é até um valor dentro do IPARTS, né? É uma presença pedagógica, né? Eu quero dizer aqui que eu estou convidada como uma pessoa, né, profissional, e que não estou representando, né? Isso, ou seja, né? O que você diz não é necessariamente não o pensamento é o pensamento de lá, né?
né? Muito, muito importante dizer isso. Eu estou aqui convidada como uma pessoa que mora aqui e que tem um doutorado nessa área que você está trabalhando então, aqui no programa. Então, assim, mas eu me lembrei, né? Porque a gente não pode se separar. Mas então, a presença que a gente tem diante de uma pessoa, né? Então, chegou a pessoa aqui, a pessoa estava chorando com fome, né? Então, eu fui lá, qual é o recurso que eu posso dar? Eu não tinha uma comida para ela, mas eu disse, respire, né? Coloque os pés no chão. Então, é uma coisa que me faz bem. E eu sei que tem matado a minha fome quando eu não posso comer, né? E tem estudos para isso. Então, eu fui ajudar. Então, eu podia dizer, não tem nada a ver comigo, Então, dentro da sala de aula, a gente não precisa falar nem de Deus, né? Embora às vezes a gente diz, graças a Deus, né? Porque faz parte da gente. Mas a gente pode exatamente acolher a diferença, como você disse, né? A partir do momento em que eu estou ali com uma responsabilidade de ajudar a pessoa a crescer, a ter seus direitos de fala, né? A ter seus direitos de inclusão social, a ter os seus direitos de respeito. E aí a gente termina sendo, isso é uma coisa bem pessoal minha, né? Mas termina sendo como o Jung falou, né? O homem, né? A pessoa humana é religiosa. É religiosa por quê? Né? Porque, de modo geral, as pessoas buscam sentido, sem sentido na vida, a pessoa adoece, né? Sem um propósito que mova a sua vitalidade, o seu ânimo, né? O seu entusiasmo. Então, você já não faz o trabalho direito, aí você já vai ser despedido. Enfim, a gente vai unindo, sabe, todos esses saberes, porque também fica difícil de você separar toda a riqueza da tradição espiritual, da humanidade, né? Separar de você mesmo. Então, a gente precisa acolher. Virou cultura também. Então, vai o bloco do carnaval, aí tem muito samba, aí tem muito música, né, pra Iemanjá, o tarará. Gente, isso faz parte da cultura brasileira. Você não pode dizer que isso é uma coisa que tá puxando pra religião. Necessariamente, pode até ser, né? Dependendo da intenção. Esse limite ele é sempre muito tênue, né? Mas o que é saudável mesmo é a gente ser plural, né? É a gente ampliar os nossos olhares. Nós temos nossas bases, né? Científicas, nossas bases educacionais, né? A família, a gente tem todo um berço de onde a gente vem, um momento histórico, uma idade, né? Mas a gente vai, a partir desse lugar, né, aprendendo com os outros e a ser aberto, né, a ter abertura de acolhimento. Lá no Zeca de Farias, por exemplo, as crianças estão fazendo silêncio, minutos de silêncio. A gente não fala que é meditação, porque não é mesmo, né, meditação é outra coisa, até o Lama explicou, né. Então, assim, mas é um momento de silêncio, de silenciar a mente, né, até uma preparação para uma atividade. Quando chega do recreio, vamos fazer. Quando chega, né, da rua para a aula, aí vamos fazer esse silêncio para poder a gente se preparar para um próximo passo, né, em direção à sua própria experiência, à sua própria luz. Eu acho isso muito legal. Vou citar alguns exemplos. No futebol, a gente sempre tem muito exemplo ruim de evangélico na esfera pública, né? Então eu vou pegar uns bons para a gente ter um referencial, entendeu? Legal. Um que eu acho bom, e olha que não é um cara super estudado, é o jogador que é atacante do Atlético Mineiro hoje, que é o Ricardo Oliveira, que ele é pastor, né? Mas, poxa, imagina, o cara é jogador há 38 anos, né? Um jogador já de idade avançada, né? Mas ele consegue, às vezes, estar numa entrevista e ele entra num valor moral que teve a ver com alguma ação que ele teve em campo. E eu vejo claramente, ele está indiretamente citando versículo tal. Ele falou sobre humildade, mas ele poderia ter feito isso, né, se fosse uma pessoa talvez menos, eu acho que menos esperta e menos compreensiva com a diversidade. Ele poderia ter feito isso de um jeito super impositivo, dizendo que a pessoa tem que ler, tem que não sei o que. Não, ele pegou o princípio e aplicou de uma serenidade que quem não conhece fica apaixonado por aquele princípio. Cara, que legal, conceito cristão de humildade, nossa, que bacana. E outros exemplos também, esse, por exemplo, do silêncio, né? Você pode chegar e fazer uma palestra sobre meditação, né, no budismo, numa escola.
complicado, porque você tem pessoas de outra fé ali, mas você pode pegar, olha, acalmar o coração e a mente, ficar em silêncio, trazer esse benefício. Isso toda religião vai concordar. Inclusive, na tradição cristã, você tem a tradição do silêncio também, dos pais do deserto e tudo, né? Ou você é do yoga, né? Tem a crença dos 7 chakras, né? Na coluna vertebral, a Kundalini que, né, circula por ali, né? Passando a grande avenida. Mas você não precisa citar isso numa prática corporal, mas você pode deixar que isso seja a sua inspiração numa prática corporal que você simplesmente pede pro pessoal mexer esse ponto central do equilíbrio do corpo, que é a coluna vertebral. E a base disso é a sua crença nos chakras. Né? Então, acho que dá pra gente ter essa questão ali, eu acredito nisso, né? Mas como não é o meu ambiente, a minha bolha religiosa, eu vou pegar a minha inspiração religiosa e botar numa coisa que seja de fato pública, que seja de fato consumível por pessoas até de outras crenças. Eu chamo isso de hermenêutica, sabe? É uma hermenêutica, é um exercício de a gente poder traduzir, né, certos conceitos ou certas experiências da gente de uma forma que o outro possa compreender. E isso eu comecei a aprender há muitos anos atrás, numa favela, quando eu trabalhava lá no Pirambu, que é a favela do Pirambu, lá no Ceará, né, Fortaleza. E aí o líder comunitário que morava ali, a gente trabalhava um projeto de extensão comunitária, e o líder comunitário que morava ali chegava pra gente e falou assim: muito legal você falar isso, vocês falarem isso sobre essa sugestão para o nosso movimento, mas a gente precisa encontrar as palavras certas, porque senão as pessoas que são da Umbanda vão interpretar assim. Sim. Ou então a pessoa que é, né, evangélica vai interpretar assado. O da Igreja Católica vai interpretar de uma outra forma. Eu estava ouvindo esse fim de semana, tem um termo, principalmente no protestantismo norte-americano, que é muito comum nas igrejas de lá, que é cruzada evangelística. É quando a igreja sai fazendo evangelismo no país inteiro, no mundo todo, chama de cruzada evangelística. Aí um pastor que é dessa área, né, do pluralismo, muito bom, Richard Moll, ele vira e falou assim: você já se perguntou, você chegando num país muçulmano e você usando o termo cruzada, o que isso vai remeter para ele? E eu ouvi aquilo e falei: caramba, velho, que louco, né? E é esse questionamento que a gente tem que se permitir. É verdade. E cruzado, né, é uma palavra dentro de um contexto histórico mesmo, né, de guerra religiosa. É por causa disso. Né? Então, realmente é muito perigoso a gente usar certas palavras, né? E é um exercício de humildade constante, porque a gente erra também e aprende com os erros, sabe? E o importante é isso, né? Como eu falei, acolher, né? Às vezes a gente não está no melhor dia, mas a gente tendo essa intenção. E só para frisar, assim, que dentro da ciência, da psicologia, por exemplo, né? Só para voltar assim e ficar mais certo, mas claro, junto também com a educação e valores humanos, né? É uma área que é pedagogia das virtudes, é psicologia da personalidade e metas últimas. São autores, existem autores que estão desenvolvendo, né, essas bases científicas para poder a gente se desenvolver melhor. Então, a partir dessas bases, a gente trabalha os valores, a gente trabalha as metas significativas, o propósito na vida, o sentido da vida, que tudo isso tem a ver com as tradições espirituais, porque a psicologia bebeu dessa fonte e ainda bebe sim. E uma coisa que eu quero deixar aqui mais claro, né, para a gente fechar hoje, é porque me incomoda muito uma repressão, sabe, da nossa espontaneidade, do ser, de como que a gente é. E eu deixo aqui também um aumento, onde estávamos no naquele raiz, né, O evento, né? Pela nossa querida dos Dani raizeiros, né? Da Dani. Então, teve um momento em que todos os raizeiros chegaram e quem queria fazer sua oração fez. Então, o indígena fez a oração, o católico fez a oração, o evangélico fez a oração, sabe? E foi muito lindo isso, né? A gente poder permitir, plural, né? Poder permitir que as pessoas não fiquem com medo de expressar, porque vai ser punida ou vai ser ridicularizada, sabe? Que a gente possa aproveitar das experiências humanas, seja elas, né, de onde elas venham, né?
Principalmente quando essas experiências elas estão munidas de um propósito, de uma intenção de bem viver, né? De desenvolver a nossa centelha divina que existe mesmo em nós, né? Para que ela possa se expressar com essa luz que Deus nos deu mesmo. E eu só acrescento, né, que eu acho que tudo isso que você disse, né, é perfeitamente plausível com essa questão de eu ser empático antes de propor uma coisa. Então, como isso que eu proponho vai chegar para o outro? Claro que corre um risco de, às vezes, ser uma autocensura e a gente perder a nossa liberdade, né? Mas eu acho que depois, com a experiência, começa a ficar natural. Eu automaticamente já sei fazer uma coisa que não ofende quem pensa diferente, mas ao mesmo tempo dá espaço para minha crença. E gera uma troca muito legal, né? É verdade. É um exercício constante, é um desafio constante, né? Como eu falei, a gente vai errando, vai acertando. Exato. E vai dialogando. Não, aqui na rádio todo dia eu erro e acerto. Né? Assim, na vida, né? Pois é isso. É isso. Ananda, muito obrigado. Semana que vem a gente vai continuar o nosso bate-papo, porque é importantíssimo a gente ter essa conversa na cidade. Tanto para quem veio de fora é mais alternativo, com certeza tem muito que refletir, como quem está na cidade, às vezes é mais ligado a uma cultura mais tradicional, cristã, também é muito importante esse debate, essa reflexão, né? Então a gente vai divulgar bastante. Semana que vem a gente continua a nossa conversa, tá bom? Eu quero agradecer a você e aos ouvintes, né? E às ouvintes. E aí, esse papo aí, essa conversa vai longe, né? Gratidão. Valeu, Ananda. Até semana que vem.